Capítulo 9. Expulsando demônios. Seu nome era Henry e ele era faxineiro na oficina de carros que eu gerenciava em Beaverville, Califórnia. Henry tinha cerca de 16 anos quando o conheci. Por ter crescido na floresta, parecia um caipira. Era esguio e cerca de 1,70 m de altura, de cabelos loiros. Falava sem parar. Henry realmente não precisava de nada sobre o que falar, simplesmente gostava de conversar. E Henry definitivamente não era muito esperto. Por exemplo, um dia o entregador deixou vários pacotes na minha bancada de trabalho. Abri os pacotes e retirei todas as peças de dentro deles. Cerca de meia hora depois, Henry entrou e começou a conversar, como de costume. Estava deitado embaixo de um carro e quase não podia prestar atenção a ele, mas de vez em quando de forma cortês lhe dizia: sim, entendo o que quer dizer, você está certo sobre, claro. De repente, algo que Henry disse chamou minha atenção. Onde você conseguiu estas caixas de biscoitinhos? Perguntou. Esse troço não tem gosto de nada. Rolei de debaixo do carro a tempo de ver Henry comendo os amendoins das embalagens de isopor das caixas de remessas. Nem preciso dizer que não vi Henry por pelo menos uma semana. Seu pai falou que ele estava gripado. Cerca de um ano depois que conheci Henry, levei-o a Cristo, ou pelo menos eu achava. Mas suas palhaçadas continuaram por anos. 5 acidentes de carro, várias prisões por embriaguez pública, quebrar isso, bater aquilo. Nunca terminava. No entanto, quanto mais conhecia o Henry, melhor entendia seu comportamento. Seu pai o molestou desde pequenino até sua adolescência. Sua mãe fingia não saber. Seu irmão mais velho era um alcoólatra violento que o esmurrava regularmente. Sua irmã. Bem, vamos apenas dizer que ela era o clone do Henry. O clã inteiro me fazia lembrar a família Adams. Estava fazendo o melhor que podia para discipular Henry, mas nunca tinha conhecido ninguém tão atrapalhado em toda a minha vida. Ele tinha tendências homossexuais e vícios em álcool, drogas e pornografia. E para piorar as coisas, tinha ataques de ira e gritava coisas obscenas para Deus no meio do estacionamento da igreja. Eu era jovem e desconhecedor, e não sabia realmente o que fazer com ele. Então um dia ele veio ao posto de serviço Union 76 que eu tinha comprado recentemente. Era um dia de verão muito ocupado e estávamos atolados de trabalho. É claro, Henry foi direto para os fundos da oficina onde eu estava trabalhando em um cano. Preciso que você ore por mim, implorou. Tem algo dentro de mim e está tentando me matar. Henry, não posso falar com você agora. Estou com trabalho até o pescoço. Você precisa sair daqui, insisti. Por favor, só uma rápida oração. Tudo o que preciso é uma rápida oração, lamentou. Tudo bem, Henry, 30 segundos, é tudo que estou lhe dando, 30 segundos, disse obviamente irritado. Entre no depósito e irei orar por você. Meu objetivo era fazer uma rápida oração tipo libero paz sobre você em nome de Jesus. Entramos no pequenino depósito do tamanho de um closet. Henry inclinou a cabeça, coloquei minha mão sobre seu peito e comecei a orar. Antes de chegar ao em nome de Jesus, Henry agarrou minha garganta e começou a me sufocar, gritando com uma voz estranha: Vim para te matar. Vim para destruir você. Gritei de volta: Eu te repreendo em nome de Jesus. Declaro o sangue de Jesus sobre você. Em nome de Jesus, espírito assassino, saia. Noda pericia functiona. Henry ficou mais violento. Estava me sacudindo, sufocando, mordendo e arranhando. Em determinado momento, ele agarrou minha camisa nova do uniforme e rasgou quase totalmente do meu corpo. Esforçando para respirar, decidi mudar minha estratégia sufocando-o em troca. Lutei com Henry por vários minutos, tentando desesperadamente me libertar do seu controle. Batemos nas prateleiras que alinhavam as duas paredes opostas. Elas estavam estocadas até o teto com filtros automotivos. As prateleiras caíram sobre nós como dominós, nos deixando lutar debaixo de uma pilha de filtros de ar e óleo. Continuei gritando repreensões enquanto lutava para me libertar de ser estrangulado por Henry. De repente, sem aviso, ele soltou meu pescoço, empurrou a pilha de destroços para o lado e se levantou. Eles se foram.
Disse com um suspiro: estou livre. Henry agradeceu, entrou no carro e se foi, deixando-me só. Lá estava eu, o rosto e o cabelo cobertos de sujeira, camisa rasgada quase ao meio, ombros, rosto e peito todo arranhado, com marcas de dentes em minhas mãos. Parecia a cena final de um filme de Rambo. Infelizmente, a liberdade recém-descoberta de Henry não duraria muito tempo. Esta cena se repetiu várias vezes em nossas vidas. Meu ministério de libertação parecia muito mais com os 7 filhos de Seva do que com qualquer discípulo de Jesus. Veja Atos 19, 14 e 16. Nos 10 anos seguintes vários Henrys vieram à minha vida. Teve uma rainha de concurso de beleza de 32 anos que foi preciso 4 homens fortes para segurá-la para que eu pudesse libertá-la. Ela deu um salto e chutou meu peito, machucando o lado direito das minhas costelas. Descobri que ela tinha sido campeã mundial de karatê feminino por 2 vezes. Tinha uma moça que estava correndo na rua completamente nua. Quando cheguei à sua casa para ajudá-la, eles a tinham enrolado em um lençol e a estavam controlando. Desta vez estava certo que tinha mente do espírito. Deixe-a ir, insisti. Chris, eles protestaram. Ela está nua e fora de controle. Não tem problema, já está controlada, assegurei-lhes. Um segundo depois ela estava correndo na casa, ainda sem nada. Controle-a! Gritei. Seguirei. Por anos, meu ministério de libertação se assemelhava com cenas diretas de O Exorcista. Na verdade, nunca vi o filme. O trailer era mais do que eu podia suportar. Há muito tempo, estava compartilhando as histórias das minhas libertações fracassadas em uma escola de ministério. Após várias narrativas loucas, um jovem estudante não aguentava mais. Ele se levantou e me interrompeu, gritando: quando eu digo aos demônios para sair, eles saem. Sou filho do rei e não suporto nenhuma de suas artimanhas. Isso é maravilhoso, disse, com um pouco de sarcasmo. Quantas libertações você já fez? 3. Ele disse com confiança. Sorte de iniciante. Brinquei. Fazendo certo. Você pode achar que alguém que uma vez foi influenciado por demônios deveria saber libertar outra pessoa. A verdade é que, embora tenha estado envolvido em centenas de libertações, nos meus 12 primeiros anos raramente vi alguém ficar verdadeiramente livre. Às vezes os demônios de fato saíam por um período, mas logo voltavam com força total. A pequena cidade de Veaverville forneceu um grande laboratório no qual os cristãos podiam aprender como as pessoas poderiam ficar livres. Com uma população de cerca de 300 pessoas, a comunidade era tão pequena que vivíamos bem próximos das pessoas que praticávamos libertação. Isso nos deu uma excelente oportunidade para observar se elas de fato mudaram quando foram libertas. Tantas coisas insanas são feitas em nome da libertação que é assustador. Em minha opinião, há mais pessoas que precisam ser libertas dos traumas de sua última libertação do que pessoas que de fato precisam ser libertas de demônios. Por exemplo, estava na Austrália recentemente quando um homem começou a se manifestar endemoniado. Imediatamente os anciãos correram com um balde grande e tentaram fazer o endemoniado vomitar seus espíritos malignos. Em 2009 estava em um encontro na Holanda quando um endemoniado começou a perder o senso e jogar cadeiras. Vários líderes se reuniram ao redor dele, gritaram repreensões e declararam o sangue de Jesus. Tempos atrás, uma senhora de meia idade, bem vestida, me perguntou se os demônios saem quando você despeja sal na pessoa. Quando perguntei sobre seus métodos, ela me disse que seu pastor, que era um membro proeminente da sua denominação, ensinou sua congregação que colocar sal sobre a cabeça de um endemoniado libertaria da opressão. Poderia encher um livro inteiro com histórias absurdas de libertações fracassadas, muitas das quais eu mesmo conduzi. Algumas histórias são até engraçadas, mas a coisa triste é que essas pessoas fortemente influenciadas por demônios ou endemoniadas saíram sem mudanças, ou pior ainda, ficaram traumatizadas com os esforços de alguém para as libertarem. Isso me leva à pergunta de $1 milhão. Como de fato as pessoas são libertas? E, tão importante quanto essa, como elas permanecem libertas? Cativos e prisioneiros. Aprendi com o passar dos anos que a pergunta acerca de como as pessoas de fato são libertas não pode ser respondida até que determinemos por que elas estão aprisionadas. Isaías disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres.
Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos. Isaías 61, 2.1, ênfase acrescentada. Veja que o profeta está descrevendo dois tipos de pessoas atrás das grades: cativos e presos. Prisioneiros são criminosos que o juiz enviou para a prisão. É preciso uma ordem judicial, vinda do juiz para libertar os prisioneiros espirituais. Cativas são pessoas que foram aprisionadas por meio de mentiras e enganos. É preciso conhecimento da verdade para libertá-las. Quando estamos trabalhando para libertar alguém que está afetada por demônios, precisamos primeiro determinar se a pessoa é um cativo ou prisioneiro. Vamos dar uma olhada de perto em cada um destes e descobrir como cativos e prisioneiros podem ser libertos e permanecer libertos. Começaremos investigando a situação difícil dos prisioneiros sobre os quais Jesus fala em Mateus 18, 21 e 35. Respondendo à pergunta de Pedro acerca de quantas vezes ele deveria perdoar, Jesus compartilha uma história sobre nosso rei e seu reino. Ele disse que o reino dos céus poderia ser comparado a um rei que desejou acertar as contas com seus servos. Um servo devia ao rei o que seria hoje como $1.000.000. O servo implorou por misericórdia e o rei perdoou tudo o que ele devia. Mas aquele mesmo servo foi ao seu companheiro servo, que lhe devia uma pequena porcentagem em relação ao que ele devia ao rei e exigiu pagamento imediato. Quando o moço pediu misericórdia, o primeiro servo se recusou e o jogou na prisão. Quando o rei descobriu isso, ficou extremamente zangado. Ele disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Versos 32-35. Fica claro a partir desta história que Deus insiste com seu povo para perdoar uns aos outros. Muitos passam a vida odiando outros e planejando vingança. Porém, a amargura não tem amigos. Ela sempre vaza naqueles que mais amamos. Quando cristãos se recusam a perdoar, Deus tem um comitê de modos e meios chamado de torturadores que ajudam a lançar fora a amargura e o ódio de nossas vidas. A falta de perdão aprisiona nossas almas e abre portas para os espíritos malignos em nós. Em minha experiência, a falta de perdão é a razão número 1 por que os cristãos estão oprimidos. Para que estes prisioneiros sejam libertos, eles precisam convencer o juiz da Suprema Corte que perdoaram aqueles que os feriram e abusaram deles. O perdão inspira um decreto do rei, que por sua vez nos dá autoridade para ordenar estes espíritos malignos a libertarem seu prisioneiro. Sem um decreto real, podemos dominar os espíritos demoníacos na vida de uma pessoa e forçá-los a sair temporariamente, mas eles sempre retornam. Os espíritos demoníacos estão sujeitos às leis do reino de Deus. Eles sabem muito bem quando o estilo de vida pecaminoso de alguém lhes dá acesso à alma da pessoa. O poder do Espírito e a autoridade de Jesus Cristo são exigidos para que alguém seja liberto e permaneça liberto da opressão demoníaca. Tentar libertar uma pessoa que se recusa a perdoar ou insiste em permanecer em um estilo de vida pecaminoso é uma inútil perda de tempo. Prisioneiros livres. Não apenas precisamos perdoar outros, devemos também perdoar a nós mesmos. Essa verdade foi enfatizada a mim recentemente quando estava ministrando em uma conferência no Havaí. Depois que terminei minha última sessão, 2 jovens vieram a mim para oração. Podia ver a tristeza afligindo aquelas jovens. Uma delas estava de pé ao meu lado, aguardando sua vez, enquanto a outra estava se arranhando em pé à minha frente. Comecei a orar por ela. Rapidamente entendi que esta não seria uma daquelas orações de Jesus. Vem e encha, estava para entrar em uma batalha espiritual que pensei que seria fácil de ganhar, com toda a autoridade que nós cristãos recebemos em Cristo. Quando começamos, ela disse: só quero que isso vá embora. O que você quer que vá embora? Perguntei. Quero que a punição vá embora. Não consigo parar de me punir. Ela clamou. Peguei-a pela mão para que ela não se ferisse mais, e comecei a procurar um ponto de entrada da sua dor. Senti o Espírito Santo me convencendo a conduzi-la pelo processo de amar a si mesma, então pedi que repetisse depois de mim: eu me amo. A princípio minhas palavras caíram em ouvidos surdos. Ela tremia na minha frente só de pensar em repetir essas palavras.
Muito tempo se passou antes que quebrasse a barreira da vergonha. Finalmente ela sussurrou: Eu me amo. Continuamos este processo por um tempo. Depois decidi que era hora de perguntar por que ela estava se punindo. Ela explicou que tinha se entregado a um rapaz que achava que a amava. Logo depois desta experiência, ele se foi e ela foi deixada sozinha com a vergonha de perder sua inocência para um mentiroso. A humilhação de perder sua virgindade de forma enganosa era mais do que podia suportar. O pensamento do que tinha feito a atormentava como um incessante pesadelo. Só pensar no ex-namorado a enfurecia. Incapaz de escapar da vergonha, ela começou a se punir fazendo sexo com vários homens. Ódio a si mesma e falta de perdão se tornaram seus amigos íntimos. Ela era uma prisioneira impotente do seu próprio fracasso. Iniciei-a em um processo de se perdoar. Raízes autodestrutivas tinham crescido profundamente nela. Conduzia através da teologia do que Cristo fez por nós na cruz e como ele se fez justiça por nós, para que ela pudesse se perdoar. Então a levei a perguntar a Jesus como ele via o homem que roubou sua virgindade. Essa pergunta é uma grande ferramenta para dar às pessoas compaixão para com aqueles que estão lutando para perdoar. Jesus mostrou-lhe que ele amava o homem, mas lamentava por ele. Ela então foi capaz de sentir a compaixão de Deus por seu ex-namorado e perdoá-lo. Finalmente ela quebrou a parceria que fez com aquele que a punia quando Jesus lançou fora esse espírito. Para surpresa, as duas moças naquela noite tinham o mesmo problema. A falta de perdão tinha escravizado suas almas e aquele que as punia se tornou guarda da prisão. Elas estavam amarradas por remorsos do passado, mas foram libertas naquela noite e Deus as restaurou. Cristãos endemoninhados. Meu testemunho pessoal no capítulo 1 com frequência inspira a pergunta: pode um cristão ser possuído por demônio? A palavra grega para possesso, de forma interessante, é a palavra eco. No contexto de demônio significa ter ou possuir a mente ou estar unido de perto a uma pessoa ou coisa. A palavra grega eco é usada em lugares como Lucas 8:27. Quando Jesus desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso, palavra grega eco de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Naturalmente temos a sensação que os pensamentos, atitudes e comportamentos da pessoa estavam ecoando o espírito demoníaco que o possuía. O Novo Testamento tem duas palavras gregas para opresso. Uma é a palavra grega trau, que significa quebrar em pedaços. Usada para descrever o ministério de Jesus, a palavra aparece em Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, palavra grega trau. A outra palavra para opresso no grego é katadunasteu, que significa exercer poder sobre alguém. É usada em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos, palavra grega katadunasteu do diabo, porque Deus era com ele. Como cristãos não podemos ficar possessos no sentido que um demônio controlaria nossas mentes e ações, porque quando recebemos Jesus, nossos corpos se tornaram habitação do Espírito Santo. Em outras palavras, já somos possessão de Deus, portanto nada mais pode nos possuir. Os cristãos podem, no entanto, ser oprimidos por ficarem debaixo do controle de um espírito demoníaco e ter suas vidas despedaçadas através de um estilo de vida pecaminoso, como falamos anteriormente. Acho que é importante mencionar aqui que quando falamos sobre o reino do espírito, nosso entendimento tem a tendência de ser limitado pelas leis naturais do mundo visível. Temos a tendência de explicar as realidades espirituais com definições agradáveis, geniais que se encaixam em nosso vocabulário humano, mesmo quando estamos argumentando sobre o significado de palavras específicas nas línguas originais. Isto talvez nos ajude a sentir inteligentes e bem informados. No entanto, o mundo espiritual não ficará nestas caixas bem definidas. Qualquer um que já experimentou o reino demoníaco ou o reino angelical te dirá que nosso vocabulário é insuficiente para descrever as realidades desta dimensão. Por exemplo, temos princípios como leis da física que fazem nosso mundo de certa forma previsível. Se alguém pular do telhado de uma casa, a lei da gravidade decreta o destino da pessoa. Mas o mundo espiritual opera em um nível superior que transcende nossas leis da física.
Isso faz com que seja um pouco difícil descrever coisas como possessão demoníaca ou opressão porque o mundo espiritual não está confinado a espaço e tempo. Por exemplo, o Espírito Santo mora em todo cristão ao mesmo tempo, então quando dizemos coisas como nossos corpos são templo do Espírito Santo e ele nunca nos deixará ou nos abandonará, as implicações disto são muito diferentes do que nossa definição finita de uma pessoa morando em uma casa e nunca saindo. Observei coisas durante as libertações que desafiam as leis da física. Vi literalmente com meus próprios olhos pessoas se curvarem a 180 graus quando não havia articulações. Não estou exagerando. Assisti coisas acontecerem durante sessões de libertação que nos deixam alucinados e não têm explicação terrena. Para os que nunca experimentaram ou observaram estas manifestações, estas histórias podem parecer difícil de engolir. No entanto, elas são verdadeiras. Outra razão por que o comportamento do mundo espiritual é difícil de definir é que os demônios são anárquicos. Muito parecido com criminosos em nosso mundo que quebram as leis da terra, os espíritos malignos com frequência quebram as leis espirituais de Deus. Como veremos mais adiante neste capítulo, muito do ministério de libertação envolve simplesmente policiar o reino espiritual fazendo cumprir os princípios de Deus. Necromantia. Necromancia significa conversar com os mortos. Mencionei anteriormente que somos novas criaturas em Cristo. Nosso velho homem foi sepultado no batismo e nossa natureza crucificada com Cristo. No entanto, alguns crentes insistem em conversar com o morto, seu velho homem. Parecem obcecados com o cemitério de seu passado quando ficavam entre os túmulos dos mortos. Esqueceram-se da exortação do anjo a Maria: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Lucas 24:5. Como Lázaro, estes cristãos saíram do túmulo, mas permanecem amarrados com as roupas da sua velha carne. Veja João 11:44. As obras do velho homem levam o novo homem a estar demonizadamente opresso. O apóstolo Paulo falou desses coveiros em Gálatas 5:19 e 21. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos prevene, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. ênfase acrescentada. Observe como o pecado humano abre porta para que feitiçaria e bruxaria invadam nossas vidas. O melhor exemplo disso nas Escrituras é encontrado no relacionamento entre o rei Saul e Davi. Os exércitos de Israel estavam voltando para casa de uma das maiores vitórias da sua história. Tinham acabado de derrotar seus arqui-inimigos, os filisteus. David matou o poderoso gigante Golias, o que resultou em uma derrota palestina. Quando o vitorioso exército israelita retornava da guerra para casa, as mulheres se enfileiraram nas ruas de Jerusalém para dar as boas-vindas a seus bravos soldados com música e dança. O clima era de júbilo e celebração, até que Saul ouviu o coro cantar. Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, e Samuel 18:07. O medo e o ciúme inundaram o rei Saul. Indignado gemeu consigo mesmo: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão só o reino? Verso sorriso. O jovem que certa vez irradiara humildade era agora um rei idoso, atormentado pelo medo e oprimido pelos demônios. Aqui está o relato de Samuel de seu rei desanimado. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul. Ele começou a profetizar em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa como nos outros dias. Saul trazia na mão uma lança, e a atirou, dizendo para si mesmo: encravarei a Davi na parede. Mas Davi se desviou dele 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. I Samuel 18:10-12. Paulo nos lembra em Gálatas 5:21 que as pessoas que vivem um estilo de vida pecaminoso não herdarão o reino de Deus. Muito parecido com a história que Jesus contou em Mateus 18, onde os torturadores aprisionaram um servo que não perdoou. Ciúme e medo podem também liberar atormentadores em nossas vidas. A vida de Saul é um perfeito exemplo de como o ciúme nos cega para a realidade e nos leva a formar conclusões irracionais que finalmente encarceram nossas almas. Cativos libertos. Para recapitular o que aprendemos até aqui,
Quando estamos trabalhando para libertar pessoas possessas ou influenciadas por demônios, precisamos primeiro determinar por que elas estão amarradas, elas são cativas ou prisioneiras. Prisioneiros são pessoas que convidaram a opressão demoníaca às suas vidas através de um estilo de vida pecaminoso. Os demônios sabem que têm permissão para fazer estragos nas almas dos prisioneiros até que eles se arrependam. Uma vez que o prisioneiro se arrependeu, os espíritos malignos não têm mais autorização para oprimir essa pessoa porque as raízes de pecado já foram tratadas. Na libertação, uma simples ordem de saia deve fazer os demônios saírem e a pessoa ser liberta. Agora olhemos para libertar os cativos. Cativos são as pessoas que foram capturadas na batalha e levadas como prisioneiras de guerra. Essas pessoas não têm problemas com o estilo de vida pecaminoso em seus corações. Elas estão presas por acreditarem em mentiras. Jesus disse: "Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." João 8:32. A palavra verdade aqui significa realidade. Muitos de nós vivemos em uma realidade virtual, sente como se fosse real e parece real, mas não é real. É apenas uma ilusão. Damos permissão ao diabo para nos punir porque achamos que suas mentiras são verdades. Quando somos atormentados por causa de mentiras, precisamos da revelação da verdade de Deus para que quebremos as grades de ferro do engano. Este testemunho ajudará a esclarecer meu argumento. Um dia estava ensinando na parte superior da escola de Ministério Sobrenatural Betel. Quando estava mais ou menos na metade do meu sermão, alguém veio correndo a mim com uma mensagem urgente. Corremos para baixo juntos. Finalmente chegamos ao escritório de nosso conselheiro. Cerca de 8 pessoas estavam orando fervorosamente do lado de fora da sala. Abri a porta e deparei com uma cena inquietante. Uma mulher enorme com o rosto no chão, e um dos nossos mais fortes trabalhadores da manutenção sobre ela, tentando controlá-la. 2 dos nossos conselheiros estavam de pé contra a parede, com os braços da senhora abraçando suas pernas. Ela estava mordendo os calçados deles e rosnando para eles. A primeira pergunta na minha mente foi: por que os demônios têm permissão para atormentar essa mulher? Ela era uma prisioneira que tinha problemas com pecados ou perdão em sua vida, ou estava cativa por acreditar em uma mentira. Abaixei-me e comecei a pedir ao Espírito Santo por insight quanto ao seu cativeiro. De repente, ouvi dizer: quando ela era uma menina, foi-lhe dito que ela tinha blasfemado contra o Espírito Santo e, portanto, lançada no inferno. O Espírito continuou: é mentira. Eu já a perdoei. Inclinei-me e sussurrei em seu ouvido: o diabo lhe disse que quando você era uma menina blasfemou contra o Espírito Santo, mas é mentira. Você nunca fez isso. Renuncie essa mentira. A mulher imediatamente se acalmou e começou a rir. Dentro de poucos segundos estava totalmente liberta. Conhecer a verdade o libertará. Quebrando contratos com os espíritos malignos era domingo de manhã. A equipe do louvor estava nos conduzindo em uma jornada com o Espírito Santo. Sentado na primeira fila, me senti impulsionado a começar a andar pela congregação e abençoá-los. O santuário estava cheio com pessoas em pé cantando, totalmente absortas na adoração. Devagar me movia entre a multidão, tentando não perturbar ninguém enquanto tocava gentilmente e abençoava as pessoas. Mais ou menos no meio, percebi um casal idoso adorando, diretamente à minha frente. Eles eram membros de nossa igreja há mais de 30 anos. Cheguei por trás e impus as mãos de leve sobre seus ombros. Eles se viraram em minha direção para ver quem os estava tocando. Sorrimos quando nossos olhos se encontraram e eles continuaram adorando. Contudo, algo estranho aconteceu quando impus minhas mãos sobre esposa, Marta. Ouvi a palavra suicídio em meu espírito. Marta era a última pessoa no mundo que eu pensaria que poderia estar lutando com suicídio. Era feliz e tinha uma reputação de uma cristã sábia e comprometida. Dekidi Ariskar. Inclinei-me e cochichei em seu ouvido: Marta, por acaso você está lidando com pensamentos suicidas? Ela abriu os olhos e balançou a cabeça, reconhecendo que estava lutando contra o suicídio. Lágrimas rolaram no seu rosto queimado pelo sol quando ela se inclinou e cochichou em meu ouvido: tenho sido atormentada com o pensamento de que deveria me matar, por quase 2 meses. Nunca fui suicida a minha vida inteira. Sou uma pessoa feliz e equilibrada. Não sei por que estou tendo estes pensamentos horríveis. Marta,
você passou por algo doloroso recentemente e cogitou o pensamento de que se morresse, e toda a dor iria embora. Sondei. Seus olhos se arregalaram e o tom da sua voz se intensificou. Sim, sim, isso mesmo. Foi exatamente o que aconteceu. Estava de fato passando por um tempo difícil com um dos meus netos há uns 2 meses. A situação era tão desesperadora e feria tanto que disse para mim mesma: poderia morrer em paz e isso acabaria de vez. A sensação terrível de que queria tirar sua própria vida começou logo após isso. Perguntei. Sim, respondeu, esquecendo-se de cochichar. Marta, quando você escolheu abraçar a morte para trazer paz, você fez uma aliança com o espírito de suicídio para te consolar. Expliquei. O ministério do diabo é roubar, matar e destruir. Sempre que abraçamos um destes 3 elementos que são o ministério dele, convidamos espíritos demoníacos para nos oprimir. Coloquei meus braços em torno dela para confortá-la. Marta colocou a cabeça sobre meu ombro e disse rapidamente: como faço para me libertar? Repita esta oração depois de mim, instruí. Jesus, perdoa-me por fazer uma aliança com o diabo ao convidar a morte para me consolar. Obrigada por ter me dado o Espírito Santo, que é meu consolador e meu amigo. Ela fez assim e eu continuei. Agora, repita isto: espírito de suicídio, rompo meu acordo com você. Não te quero mais na minha vida. Ordeno que você saia em nome de Jesus. Marta fez assim também. Passaram-se alguns segundos e então ela começou a rir. Ele se foi. Disse ela alto bastante que o seu marido ouviu. Realmente se foi. Por volta de 1 mês depois, eu a vi na igreja novamente. Ela veio diretamente a mim e me deu um abraço. Muito obrigada por me ajudar a me libertar daquela coisa suicida, disse com empolgação. Nem precisei perguntá-la se ainda estava livre. Seu rosto me contou toda a história. Além de um estilo de vida pecaminoso e acreditar em mentiras, as alianças negativas são uma das maneiras mais comuns de cristãos convidarem opressão demoníaca às suas vidas. Sempre que recorremos aos esquemas do diabo para resolver questões de nossa alma, saímos de debaixo do guarda-chuva da proteção de Deus e ficamos vulneráveis aos meios. A liberdade vem, como compartilhei acima, ao quebrar estas alianças renunciando verbalmente cada uma delas. Quando estes contratos são destruídos, nosso inimigo perde o direito legal de nos oprimir. Autoridade. Quando Deus criou o mundo, ele colocou o homem no controle, ordenando que dominasse sobre toda a terra. Gênesis 1h26. Como disse antes, quando Adão e Eva pecaram, não foi apenas uma questão de desobediência a Deus. Eles trocaram de mestre ao obedecer a serpente. A terra não era mais um planeta debaixo de Deus, governado pelo homem. Em vez disso, Adão e Eva entregaram seu direito de dominar ao diabo. Quando Jesus foi conduzido ao deserto para guerrear contra Satanás, o mesmo lhe disse: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, pois a mim me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Lucas 4h06, ênfase acrescentada. O diabo estava certo. Ele enganou Adão e Eva para lhe dar sua autoridade de dominar o mundo. Porque Deus deu à humanidade o domínio da terra, seria preciso um ser humano para tomá-lo de volta. Quando Jesus obedeceu a Deus morrendo na cruz como homem, ele lutou para tomar do diabo as chaves do domínio. É por isso que quando ressuscitou dos mortos, Jesus disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28:18-19 NVI, ênfase acrescentada. Jesus restru nosso mandato original de domina a terra. É importante notar que Jesus disse: toda a autoridade. Se Jesus tem toda a autoridade, isso significaria que o diabo não tem nenhuma. Estamos em Cristo, portanto carregamos sua autoridade em toda circunstância, toda área geográfica e toda situação. A única maneira de Satanás ter autoridade é quando nós lhe entregamos. É por isso que ele trabalha duro para que lhe demos autoridade através de mentiras, pecados e acordos de alianças. Quando os crentes se recusam a ouvir o diabo, todavia, ele se torna um mero instrumento dos propósitos divinos de Deus, sem poder. Vou deixar você com este pensamento de Efésios 4h27. Não deis lugar ao diabo.